Então, bom dia. Edição diária, ou seja, edição do dia, aliás, edição da Cor do Dinheiro, do dia 29 de maio do ano da graça de 2019. Eu não sei se já há pessoas em direto, ainda não consegui ver aqui. Estamos com delay e, como já percebeu, eu estou de viagem, tenho que fazer aqui, estou a fazer a Cor do Dinheiro dentro do carro. Bom, já há pessoas em direto e José Silva diz que está tudo bem com só a imagem. Vamos já ao programa de hoje, porque a agenda hoje é muitíssimo extensa. Primeiro ponto, não está aí escrito, mas eu vou acrescentar depois, porque ouvi agora na Renascença, como já percebeu, anda tudo muito agitado, não é? Mas curiosamente não é só dentro dos partidos, é de alguns partidos para outros. E porquê é que eu digo isto? O Pedro Santana Lopes, ex-PPD-PSD, como ele sempre disse, que agora que lançou o seu partido e é o presidente do Aliança, resolve fazer considerações sobre o seu anterior partido, a dizer que devia haver mudanças na liderança do PSD. Bem, eu não tenho nada contra nós analisarmos partidos ou outros partidos, mas esta história de Santana Lopes é bem reveladora. Porquê? Porque mostra que ele continua de cabeça e de coração no PSD, ou melhor, no PPD-PSD. Às vezes, as pessoas deviam pensar um bocadinho antes de falar. É porque isto revela que ainda não conseguiu matar o pai, não é? O pai do PPD-PSD. Bom, vamos lá para outros pontos do período de ordem do dia. O PCP, recorda-se, falámos aqui ontem sobre reflexão dos vários partidos. O PCP sentiu-se picado, entre aspas, por António Costa. Nomeadamente quando António Costa de entender que é difícil continuar a geringonça na próxima legislatura e ter admitido aquele namoro, aliás, aquele pedido de namoro, quase noivado, que ele publicamente fez ao PAN. Pessoas, animais, natureza. O PCP, aliás, já está na manchete, acho que quem fala nisto hoje é o I, deixe-me lá ver. PCP avisa PS que, abrir aspas, é preciso avançar e não andar para trás. Bem, eu não sei se o PCP viu ontem a reportagem da TV sobre a Segurança Social. Não sei se o PCP acha que aquilo é avançar. Mas pronto. A gente lá chegará daqui a bocadinho quando comentar o assunto, ok? Bom, então vamos lá voltar à agenda e ao período de ordem do dia. Olha, você tem visto a campanha brutal contra o plástico nos últimos meses. Eu, de facto, não gosto muito de ver oceanos nem rios poluídos com plástico. Mas há duas coisas que eu gostava de dizer sobre isto. A primeira é que, eu não sei se também já percebeu, já foi ver estatísticas, mas a esmagadora maioria da poluição que aparece nos mares relacionada com plástico vem de um país. Adivinhou? China. E vem de dois, não sei se são dois, são 4 rios, que asseguram para aí quase 85% da poluição dos plásticos nos mares. Faz-me impressão como é que são os países que nada têm a ver com isto, onde esta campanha é mais grosseira e é mais premente. Não estou a dizer que não deve haver, atenção. Mas faz-me impressão, porque dá-me a sensação que às vezes as pessoas enganam-se no sujeito, no destinatário das suas críticas e das suas campanhas. Valia a pena começar por aqui. E já agora, por falar nisso, vou voltar ao I de hoje. O I tem aqui coisas interessantes na edição de hoje. Porquê? Porque o I cita uma professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é a professora Maria Elvira Calapés, que diz isto: campanhas contra o plástico são uma moda. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isto. Nós temos a mania em Portugal, e não só, mas sobretudo em Portugal, de criar modas. E as modas entraram na moda muito nos últimos tempos, à conta daquilo que é o peso que as redes sociais têm nestas coisas. Já não é só a comunicação social e o populismo, é as próprias redes sociais. Mas ela diz outra coisa, que é o plástico em si não faz mal a ninguém. Eu acho que ela tem razão. Qual é o ponto aqui? Primeiro, é uma campanha. Segundo, não estamos a ir ao ponto exato, que é quem é que é o maior poluidor destas coisas. Terceira questão. A questão não é não utilizar plástico, a questão é saber como é que se utiliza o plástico. Mas sobre isso haveremos de falar um dia. Bom, então vamos lá voltar outra vez à agenda. Ontem tivemos António Tomás Correia na Comissão Parlamentar relativa à Caixa Geral de Depósitos. E então, lembra-se daquela operação Botes Caravela, que eu tinha falado aqui, salvo erro, há 1 mês e meio, 2 meses, onde a Caixa Geral de Depósitos perdeu 340 milhões de euros. Perdão,
Você, contribuinte, perdeu 340 milhões de euros. Lembra-se dessa operação? Bom, eu na altura fiquei espantado porque o ex-presidente do banco, o CEO do banco, António Sousa, dizia que a administração não tinha tido conhecimento inteiro, não tinha percebido bem aquilo. Bom, desta vez António Tomás Correia também por lá passou, em seu devido tempo, a dizer que para ele aquilo devia ser muito bem investigado porque ele deu a entender que a administração não tinha tido conhecimento de algumas das cláusulas daquela operação que terão sido delineadas ou pensadas ou escritas ou negociadas cá em baixo. E parece que essas condições ou aquelas cláusulas não chegaram ao conhecimento da administração. Bem, eu acho isto uma coisa... Desculpa, eu estou-me a rir, mas isto era caso para chorar. Eu acho isto uma coisa inacreditável. Está a ver? Imagina, vamos imaginar a situação. Você vai a um banco negociar o crédito à habitação e depois manda o seu filho. E diz assim, olha, ele negocia aquilo tudo e depois não lhe dá conta assim que você vai pagar aquilo, está a ver? Bem, isto é inacreditável. Eu, sinceramente, acho que é de investigar isto pela primeira vez dos últimos meses, estou de acordo com o António Tomás Correia, que eu acho que tem que se investigar isto, percebe? Primeiro, porque é uma irresponsabilidade total, e em segundo lugar, porque todos nós pagamos esta marmelada, já pagamos, não vamos pagar, já pagamos, já lá metemos dinheiro na caixa, e eu já lá vou à caixa daqui a bocadinho outra vez, a propósito, tinha custado dinheiro que o contribuinte, meteu nos bancos, mas, por outra razão, é que eu acho que os responsáveis por isto merecem uma séria punição. Não há outra forma de dizer isto, percebe? Então, alguém negocia, entrega lá ao banco suíço a faca e o queijo. E depois não se comunica à administração. Eu não sei se isto é verdade, mas se for verdade, eu acho que isto merece uma punição exemplar, que é para não dizer mesmo pena de cadeia. Porque alguém tem que aprender com esta brincadeira. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. Ponto 1. Bem, eu não sei se você andou na A42 ontem, ou estava na Trofa, Santo Tirso, Valongo, eu não sei das quantas. Porque se estava, eu espero que não tinha sido parado naquela operação autostop que a autoridade tributária montou com a GNR. Então vamos lá explicar isto. Bem, o país ontem acordou chocado. Estranho que tinha sido só ontem, porque já houve 5 operações dessas por parte da autoridade tributária e da GNR. Então a autoridade tributária chamou a GNR e puseram-se a fazer operações de autostop à saída da autostrada. É difícil você escapar, não há uma viela para se meter e tal, como a gente fazia quando eu andava a fugir de moto e não tinha carta e era miúdo, fazíamos isto, metíamos uma viela para fugir à polícia. Bem, eu não devia ter contado isto, para não. Bem, mas enfim, hoje tenho carta de moto. Bem, então, o que é que aconteceu? A GNR parava e então por cruzamento de dados, com as mesas que a autoridade tributária tinha ali com o sistema informático, cruzamento de dados das matrículas dos carros, dos titulares das viaturas, detectar se tinham dívidas. Bom, foi um sarilho, porque isto apareceu rapidamente nas notícias, desta vez, e apareceu nas redes sociais. Aliás, chegou às notícias pelas redes sociais, e de repente, o secretário de Estado dos Impostos, António Mendonça Mendes, assustou-se, não é? E mandou parar aquela marmelada. Bom, pormenor muito interessante é que os técnicos da autoridade tributária, quando detectavam uma falha, diziam às pessoas assim, quer pagar? Bom, se não quiser pagar, olha que a gente tem já a ordem para apreender as viaturas. Bem, eu tenho aqui vários pontos. Isto viola a lei? Bem, não percebo. Eu tenho muitas dúvidas. Eu ontem fui ver assim, em geral, eu não sou advogado, atenção, não é? Conheço um bocadinho de leis, e sei interpretar leis, mas fui ver, mas admito a minha ignorância. E eu tenho dúvidas que isto possa ser considerado ilegal. Bom, qual é o problema? É que nós aprendemos na escola que a aplicação da lei não pode ser automática, não pode ser literal. Nós temos que interpretar o espírito da lei. Bom, e o espírito da lei sugere que existe uma coisa chamada proporcionalidade entre a medida e o objetivo que essa medida prossegue. Bem, aqui há proporcionalidade. Eu tenho algumas dúvidas, confesso. Mas agora, o que eu acho estranho nisto é várias coisas. Primeiro, estamos a falar, em alguns casos, de multas de poucas dezenas de euros. 100 euros, 200, 300, 500. Eu ontem ouvi uma senhora dizer, que é uma dívida da empresa, 500 euros, não sei. Bom, é assim. Justifica-se os meios para aquilo? Tenho dúvidas. Mais, é preciso a autoridade tributária atuar com este espalhafato? Tenho dúvidas. Bom, mais, questões de equidade. Então, e os berardos? E os salgados?
E outros. Não estou a falar só da banca. De outras coisas. Dívidas que o Estado teve de... Perdão! Qual Estado? Camilo, que estúpido! O Camilo, a Fátima, o José, Eduardo, Maria, Francisco, tiveram de meter para cobrir falhas desta gente. Então, espera aí. O Dr. Ricardo Salgado passeia-se livremente por aí. Joe Brard vinha comigo no outro dia no avião para a Madeira, não é? Vinha executivo, eu ainda tive para falar com ele, vinha executivo, mas não pude lá chegar. Mesmo assim, ainda mandei uma piada aos comissários de bordo da TAP sobre o assunto. Quando entrei no avião, disse logo assim, olha, atenção, eu não tenho dúvidas. Okay? Foi uma risota geral no avião da TAP. Mas enfim, bem, repare uma coisa. Epá, esta malta, porquê é que não utiliza o arsenal da autoridade tributária e outros do Estado em cima desta gente? Andam aí com estas coisitas para ir buscar meia dúzia de euros. Bem, eu sei que é legal a autoridade tributária usar todos os meios ao seu dispor para ir buscar dinheiro. Mas quer dizer, isto é uma desproporcionalidade gritante. Ou não acha que é? Bem, porquê é que o Governo mandou para dar a operação? Voltamos aqui. Bem, o Secretário de Estado parece que ficou chocado. Bem, mas esta malta fica chocada por tudo e por nada, sobretudo quando convém. Por causa da questão da popularidade. Bem, e o Estado de Estado mandou parar aquilo. E então o argumento que utilizou o Gabinete do Secretário de Estado foi a proporcionalidade. Eu acho bem. A única dúvida que eu tenho aqui é a seguinte. Vão crucificar quem organizou aquilo? Eu acho uma estupidez. Porque se não houver ilegalidade, e eu acho que não há, mas eu sou ignorante nesta matéria de leis. Pronto. Mas se não houve ilegalidade, espero que não crucifiquem. É que o Secretário de Estado mandou dizer que já tinham aberto um inquérito para saber quem fez aquilo. Mas se for legal, qual é o problema? Agora, ou vão crucificar um funcionário por causa da questão da proporcionalidade. Repara uma coisa. Isto tem que haver bom senso aqui. A pior coisa que a autoridade tributária pode fazer neste momento, inclusive o seu dono de chefe cá em cima, chamado António Mendonça Mendes, é crucificar a autoridade tributária. Sabe porquê? Porque de hoje para amanhã estes tipos vão se borrar de medo, desculpem a expressão, e não vão fazer aquilo que têm que fazer. Ora bem, eu pago, hoje em dia em Portugal, eu pago os impostos todos que tenho que pagar. Quando o fisco me chateia, eu pago, nem questiono, que é para depois ter lata para estar aqui a falar, está a perceber? Até me posso atrasar uma vez ou outra, mas depois pago juros de demora, como qualquer português. Mas, repare uma coisa. Eles estão a cumprir a sua função. Espero que não os dissuadam de fazer isto. Porque se eles deixam de fazer, eu pago mais, por aqueles que não pagam. Bom, primeiro uma estupidez, a história do inquérito, não sei o quê. Segundo ponto. António Mendonça Mendes estava mesmo preocupado com a proporcionalidade, ou a história é outra? Bom, então vamos, você ainda não percebeu, eu vou-lhe traçar uma situação. Imagina o que é câmaras de televisão ali e um tipo a ser esmifrado pela autoridade tributária. Primeiro a dizer assim, essa dívida não a tenho. Houve uma senhora, nem a propósito, dizia assim, olha, eu andei lá a ver se havia dívidas, não havia. Depois de repente agora dizem-me que havia de um carro abatido em 2014, não sei, as coisas acontecem. Às vezes vamos ao fisco, não há nada, mas depois descobre-se que isto é alguma coisa. Isto acontece. Imagina o que é uma câmara de televisão a filmar isto aqui. Mas, com a tendência do português comum para ser, coitadinho, e não sei das quantas, inclusive o burlão, nós achamos que é coitadinho. Imagina o que era uma câmara lá em cima e isto a ser divulgado dos telejornais, com a abertura de telejornais. Já imaginou o que era? Bom, já imaginou o que era uma pessoa dizer assim, caramba, isto meu carrito é uma coisa que eu tenho para ser a minha atividade. Nós em Portugal temos esta coisa do coitadinho. Que chatice. Já percebeu. Mendonça Mendes não estava preocupado com a personalidade. Ele estava preocupado com outra coisa. Bom, muito simples. Está a ver a popularidade que o Governo tem e esta vitória nas europeias. Já viu o que eram os telejornais abrirem com esta marmelada e tramarem aquilo que o Governo ganhou nos últimos dias? Isto era um sarilho, não é? Bom, agora diga uma coisa. Você acha que isto é forma de fazer política? Mais uma coisa. Ontem de manhã, eu tinha acabado de fazer a cor do dinheiro e eu via aquele inefável Paulo Ralha, não sei quantos, líder do Sindicato dos Contribuintes, dizer, salvo erro, à TSF, que aquilo estava no limite da legalidade. Não questionou. Bom, mas depois, quando ele percebeu a dimensão que estava a tomar, já veio dizer aos jornais uma coisa um bocado diferente, que não sei das quantas, que era uma estupidez. Bem, não percebo estas coisas. Percebo, claro. Quer dizer, uma coisa disse quando a coisa não tornou ainda, não tomou proporções épicas, mas depois quando se torna popular é um sarilho. Olha, 1.200 pessoas na ideia, quero agradecer o seu apoio. Portanto, está a ver como é que isto é. Estamos muito bem entregues, não estamos? Bom, então vamos lá seguir para mim. Terceiro ponto. O Banco de Portugal ontem foi ao Parlamento, tinha até dia 23 para entregar aquela lista dos devedores, mais o dinheiro que devem, não sei quantos, e entregou um documento onde analisa aquilo, mas no anexo, e não divulgou
Nem os montantes, nem os devedores e não sei o quê. Bom, isto está tudo escandalizado. Partidos e não sei das quantas, inclusive um deputado do PST que pôs no Twitter que aquilo é ilegal e o Banco de Portugal violou a lei, não sei das quantas. Bom, eu não sei se violou. Mas há uma coisa que eu gostava de recomendar aos deputados. Eu também não gosto de ter pago uma fortuna por aqueles que não pagaram, os devedores, ok? Não gosto. Mas aqui a questão não é esta. Era bom também confrontar aquilo que é a missão do Banco de Portugal e a responsabilidade que o Banco de Portugal tem. O Banco de Portugal já não manda sozinho nestas coisas. A supervisão do Banco de Portugal não é em Portugal, é em Frankfurt, ok? E há uma senhora chamada Danielle Nui que superintende aquilo. Bom, eu não sei se isto de obrigarem o Banco de Portugal a divulgar os nomes e os montantes está de acordo com as normas do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Valia a pena analisarem isso antes de divulgar o assunto. Muito importante nisto tudo, a censura social é importante, mas é importante que nós saibamos tomar as medidas para que no futuro aquilo que levou a estas dívidas inacreditáveis, mal concedidas, mal concebidas, mal paridas, perdoem-me a expressão, voltem a acontecer. Os portugueses muitas vezes gostam de vamos ao gajo, percebe? Vamos ao gajo! E depois esquecem-se de dizer vamos àquilo que proporcionou que aquele gajo tivesse feito aquilo. E essa muitas vezes é que é a falha. Repito, digo isto com reserva porque não conheço inteiramente o assunto, nem todos os seus detalhes. Bom, ponto seguinte. Epá, já vamos com 17 minutos. Bom, o IMD, que é uma instituição que todos os anos divulga rankings de competitividade, ontem publicou o ranking relativo a 2018. Portugal caiu da 33 para 39, uma das maiores quedas do ranking no último ano. Eu não vi muita gente falar sobre o assunto. Está nos jornais, está no site do meu jornal, mas não vi muita gente falar do assunto, não fez manchetes. Bom, recordo nos anos anteriores, quando isto andava a subir, a gente andava a pular alguns lugares, isto era um sururu, pá, maravilha, estou a ver, afinal, e não sei das quantas. Bem, esta tendência é para nós endeusarmos só aquilo quando é bom e não analisarmos quando as coisas correm mal e, sobretudo, analisar porque correm mal. Olha, impostos, liberdade económica, justiça, corrupção, estão as razões que o IMD aponta ali. Não analisarmos isto, eu acho que é a pior coisa que podemos fazer, o pior serviço que podemos fazer à sociedade portuguesa. Porque não debater o problema não resolve o problema. Da vez não é o fulano ABC, é não debater o problema. É a mesma história aqui que a história das dívidas. Bom, quinto ponto, TVI. Ontem fez uma reportagem, em alguns traços, a rondar o escandaloso. Não é o trabalho da TVI, é o que a TVI cobriu, sobre a história da Segurança Social. Bom, eu não sei se o Bloco de Esquerda e o PCP, que andam a fazer um esforço brutal para se porem ao fresco nas coisas que não correram bem feitas por este governo, querem dizer alguma coisa sobre o assunto. É que eu acho que enquanto eles andam com boas, olha, há bocado do PCP, não sei quantos, o caminho é para a frente. Mariana Mortágua, ontem, não quero os números daquela porcaria lá dos bancos, não sei quantos, os portugueses já pagaram milhares de euros. Pagaram milhares de milhões de euros porque você, Mariana, e você, Jerónimo, deixaram meter lá o dinheiro. É que vocês juraram quando estavam na oposição que não iam deixar meter dinheiro na banca. E deixaram. O PS meteu lá, o PSD e o CDS meteram quando estavam no governo. Eu não estou a dizer que não fosse inevitável não meter, percebe? É que eu acho que tinha que se meter, porque senão os bancos iam abaixo. Agora a questão não é essa. Eu não andei a jurar que não deixava lá meter dinheiro. Vocês juraram. E vocês fiscalizaram o governo durante 4 anos e deixaram lá meter o dinheiro todo. Agora, se faz favor, não fujam com o rabo à seringa. E já agora, não fujam com o rabo à seringa a isto. Os atrasos nas pensões, os atrasos nos subsídios e aba 4. Não sei o que é a falta de pessoal, mais as festinhas que são organizadas durante o período laboral, mais aqueles palavrões que nós ouvimos ontem na TVI. Eu acho isto inacreditável. E aqui sim é que eu acho que é motivo para inquéritos. Percebe? O ministro Vieira da Silva, aqui sim, é que tem motivos para inquéritos. Não é motivos para inquéritos na história da autoridade tributária. Estava a cumprir o seu papel, assumindo, como eu assumo, que aquilo é legal. Ok? Embora não se devesse fazer, na minha opinião. Pelas razões já expliquei. Bom, 1.300 pessoas em direto, muito obrigado pelo seu apoio. Portanto, vale a pena pensar nisto. E já agora uma coisa. Os jornalistas, nomeadamente a televisão, que sistematicamente aparece a fazer fretes, não é fazer fretes que elas querem fazer fretes, é deixar os ministros da Segurança Social dizer o que lhe apetece, sem questionar. Portanto, ele vende o seu peixe maravilhosamente, não é? Das próximas vezes que estiverem em frente do seu Ministro da Segurança Social, espetem no microfone e digam assim, o que é que o senhor acha daquilo? Já mandou abrir um inquérito? Que é para não ficarmos aqui com a sensação que a comunicação social anda muito atenta a certas coisas e não está atenta nos outros. Aquilo, repito, aquilo que divulgou a TVI ontem é escandaloso. Grande trabalho de Alexandre Borges. Grande trabalho de Alexandre Borges. É escandaloso. Eu não consigo aceitar como cidadão, como contribuinte, que a Segurança Social anda a falhar com as pessoas que mais precisam
e com comportamentos daqueles internos. E isto tem um responsável. É o Ministro. É a Segurança Social, é a Secretária de Estado e é o Ministro. E não é a Secretária de Estado independente, porque ela tem responsabilidade delegada pelo Ministro. Isto é o Ministro da Segurança Social e ele tem que se pronunciar sobre este assunto. Bom, o último ponto da conversa de hoje, o contribuinte, olha, já vamos com 20 minutos, vou deixar isto para amanhã. O contribuinte emprestou 23.800 milhões de euros aos bancos. O Estado, o contribuinte, conseguiu reaver apenas um quinto disto. Eu peço desculpa, não temos mais tempo hoje, vou deixar isto para amanhã, está bem? Mas eu prometo que vou analisar isto amanhã. Bom, para o final, resta-me só dizer uma coisa. O Think Tank vai ser hoje, entre as 18 e 18h30, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, que eu nessa altura já estarei em Lisboa, e dizer outra coisa, amanhã, às 8 da manhã, naturalmente, eu estarei aqui consigo. Para o final, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, além de agradecer às 1.300 pessoas que estão neste momento em direto, dizer-lhe o seguinte: coloquem um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.